Uma História de Solidão, capítulo 2, 2006. Cerca de 5 anos depois, fui afastado do Teneroo College, instituição onde vivi e trabalhei por 27 anos. Eu tinha aceitado há muito tempo que era mais feliz quando me escondia atrás dos muros altos e portões fechados daquele enclave isolado e erudito, e a mudança veio como um choque. Nunca tinha sido minha intenção ficar um período longo em Teneroo. Ao voltar de Roma para Dublin em meados de 1979, enfim ordenado depois de 7 anos de estudos, mas ainda com um vestígio de escândalo atrelado ao meu nome, fui designado para a capelania da escola, com planos de me transferir para uma paróquia em seguida. Mas por algum motivo tal transferência nunca aconteceu. Em vez disso, passei no exame para o curso superior e acabei dando aulas de língua inglesa com um pouco de história. Fora do horário de aula, eu administrava a biblioteca e rezava a missa todas as manhãs, às 6h30, para um mesmo pequeno grupo de idosos, todos aposentados que não tinham aprendido a dormir até tarde ou que receavam não acordar se o fizessem. Eu deveria ser o conselheiro espiritual dos alunos, função cuja demanda caiu de forma drástica à medida que os anos 80 foram substituídos pelos 90 e estes, por sua vez, cederam espaço para o século XXI. A vitalidade do espírito parecia cada vez menos importante para os estudantes conforme os anos passaram. Nossa instituição era uma escola de rugby, um daqueles estabelecimentos de elite no South Side de Dublin, ocupado por filhos de pais ricos, donos de empreiteiras, banqueiros, executivos que não cogitavam um fim para seus dias prósperos. E apesar de eu não saber quase nada sobre o esporte, fiz o melhor que pude para cultivar interesse pelo assunto. Caso contrário, era impossível sobreviver em Teneroo. No geral, eu tinha um bom convívio com os garotos, pois não os intimidava nem tentava ser amigo deles, os dois erros que muitos dos meus colegas cometiam. De alguma maneira, isso funcionou a meu favor, e me descobri popular, tanto quanto possível, na areia movediça de calouros e formandos. Eram muitas vezes uns moleques arrogantes, que podiam ser odiosos e cruéis com os que não tinham nascido com privilégio semelhante, mas fiz o melhor que pude para humanizá-los. O telefonema do secretário do arcebispo Cordington veio em uma tarde de sábado, e se fiquei ansioso, foi por não ter entendido o motivo por trás da convocação. Só eu? Perguntei ao padre Lomas, o secretário do arcebispo no outro lado da linha. Só você, ele respondeu, no tom mais seco imaginável. Alguns dos que trabalhavam na casa do arcebispo podiam ser de uma presunção feroz. Você acha que vai demorar? Perguntei. Sua Excelência Reverendíssima o receberá na quinta-feira, às 2h, ele disse, o que imagino ter sido um não, e em seguida desligou. Fui a Drumcondra no dia agendado com o coração pesado. O que responderia, pensei, se ele perguntasse se eu desconfiara de alguma coisa sobre Miles Donlan? E, se sim, por que nunca mencionara nada ao arcebispo? Como responder se eu tinha feito tal pergunta a mim mesmo inúmeras vezes, e encontrado apenas silêncio como resposta? Padre Yates, disse o arcebispo, levantando o rosto e sorrindo quando entrei em seu escritório particular, tentando ao máximo não deixar transparecer em minha fisionomia como o luxo de sua residência me deixava constrangido. Havia pinturas nas paredes que não teriam ficado deslocadas na National Gallery irlandesa. Aliás, deviam ser seleções da própria National Gallery. Era um dos benefícios do cargo, afinal. O tapete sobre meus pés era tão espesso que imaginei que fosse possível deitar sobre ele e ter uma ótima noite de sono. Tudo naquele lugar apregoava prosperidade e fartura, conceitos em contraste absoluto com os votos que nós dois fizemos. A opulência do Palácio Episcopal guardava certa semelhança com o Vaticano, em escala muito menor, e minha mente voltou, como fazia frequentemente, a 1978, quando servi 3 mestres durante um único ano, preenchendo minhas manhãs e noites com servidão, meus dias com estudo e meus fins de tarde com momentos contemplativos à janela na Vicolo della Campana, tomado de desejos ardentes e confusos. Como pode uma coisa continuar tão dolorosa depois de 28 anos? Perguntei a mim mesmo.
Será que não existe superação para os traumas da nossa juventude? Boa tarde, Vossa Excelência Reverendíssima, eu disse, ajoelhando-me e permitindo um breve contato dos meus lábios com o ouro pesado que ele usava no quarto dedo da mão direita antes que ele me conduzisse a um par de poltronas perto da lareira. É um prazer vê-lo, Audran, ele disse, desmoronando na poltrona. Jim Cordington, 2 anos à minha frente no seminário de Clonleaf College e o melhor meio-campista que o time de hurling de Dublin perdera para o sacerdócio, tinha engordado por indulgência e falta de exercícios físicos. Eu me lembrava de quando ele disparava pelos campos em Holy Cross, o vento às suas costas, e nenhum de nós conseguia parar seu ímpeto. O que teria acontecido com ele nos anos desde então? Pensei. Seus traços, antes bem definidos, eram agora flácidos e com manchas vermelhas. Seu nariz espesso e cheio de vasos capilares avermelhados. Quando ele sorria e baixava a cabeça daquele jeito curioso que lhe era característico, uma série de papos se fazia visível, um em cima do outro, como dobras de clara em neve. O prazer é meu, Vossa Excelência, respondi. Ah, por favor, ele disse, sacudindo as mãos no ar. Pode parar com o Vossa Excelência, Audran. É Jim, você sabe disso. Não há mais ninguém aqui. Podemos deixar as formalidades para outra ocasião. Como você está? Sua vida vai bem? Estou bem, eu disse. Ocupado, como sempre. Faz tempo desde a última vez que o vi? Acho que foi na conferência em Maynooth, ano passado, eu disse. Sim, provavelmente. É ótima essa escola em que você está, não é? Ele perguntou, coçando as bochechas, as unhas fazendo um barulho áspero na barba de início de tarde. Você sabia que eu mesmo fui aluno da Terenur? Sabia, Vossa Excelência, eu disse. Jim. Eu diria que agora é diferente de quando eu era moleque. Concordei com a cabeça. Tudo era diferente, claro que era. Você já ouviu falar de um padre chamado Richard Camwell? Ele perguntou, inclinando-se para frente. Era um homem terrível. Costumava tirar os meninos da cadeira puxando pela orelha e, enquanto os segurava para cima desse jeito, dava um tapa colossal na bochecha, estatelando-os em cima das mesas. Uma vez, pendurou um menino na janela do 6º andar, segurando só pelos tornozelos, enquanto os alunos no pátio lá embaixo gritavam: "Padre, padre, não solte!" Ele riu e sacudiu a cabeça. Tínhamos medo dos padres naquela época. Havia verdadeiros horrores entre eles. Ele franziu as sobrancelhas e olhou direto para mim. Mas veneráveis, acrescentou, apontando o dedo. Homens veneráveis, mesmo assim. Se alguém tentasse uma coisa assim hoje em dia, os meninos com certeza reagiriam, eu disse, e estariam certos em reagir. Bom, não tenho tanta certeza, ele respondeu, reclinando-se na poltrona outra vez e desviando o rosto. Não? Meninos são criaturas terríveis, precisam de disciplina. Mas quem sou eu para falar? É você que passa 5 dias da semana na companhia deles durante o ano letivo, não é? Quando penso em algumas das surras que levei naquela escola, é incrível que eu tenha saído vivo dali. Mas eram dias felizes, terríveis dias felizes. Fiz que sim, mordendo o lábio. Eu gostaria de dizer muita coisa, mas o meu medo não deixou. Um professor do Terenur o ano passado, um leigo, não um padre, estapeou a orelha de um menino de 14 anos por uma resposta malcriada. E não é que o moleque se levantou e socou o rosto do pobre homem, quebrando seu nariz? Era um fedelho forte aquele aluno, e muito arrogante. O pai era diretor de uma filial de um banco estrangeiro, e o moleque nunca parava de falar sobre quantas milhas aéreas havia acumulado. Na minha época teria sido expulso, mas hoje as coisas são diferentes. O professor, um bom sujeito, mas completamente inadequado ao cargo, foi demitido e processado por lesão corporal pelos pais, enquanto o aluno recebeu 4.000 euros da escola, indenização por seu trauma emocional. Minha avó morava na rua do Terenur, sabe? Perto da Dodder Bridge. Nós morávamos mais para os lados de Harold's Cross, mas passei metade da minha vida na casa da minha avó. E como sabia cozinhar aquela senhora! Não saía da cozinha, teve 14 filhos em 16 anos, dá para acreditar? E nunca reclamou. Criou todos em uma casa de 2 quartos. Hoje em dia duvidamos que seja possível.
14 filhos, um marido e uma esposa em 2 quartos. Então o senhor deve ter muitos primos, eu disse. Já perdi a conta. Tenho um primo que trabalha na Fórmula 1, nos pitstops. Ele troca os pneus quando os pilotos entram. Me contou que eles precisam receber o carro e devolver para a pista em exatos 40 segundos, ou perdem o emprego. Dá para imaginar? Eu ainda estaria procurando pela chave inglesa. Não que eu veja minha família com tanta frequência. São tantas demandas neste trabalho, você não acreditaria se eu contasse. Devia se considerar sortudo, Odran, por nunca ter sido promovido. Não havia resposta que eu pudesse dar. Eu tinha me destacado nas provas do Clonleaf College e então fui selecionado para o Pontifical Irish College em Roma, onde em 1978 me ofereceram um cargo inesperado que se tornaria uma bênção e uma maldição. Se eu tivesse terminado aquele ano com sucesso, teria de certo garantido uma ascensão rápida na hierarquia. Mas, como era de se imaginar, meu trabalho foi tirado de mim antes do fim do ano, e uma mancha negra indelével foi atribuída ao meu nome. Os outros rapazes no seminário eram muito ambiciosos no que dizia respeito à carreira, mas tal palavra nunca me agradou. Talvez no começo eu também tenha sido ambicioso, mas não me lembro de nenhum grande desejo de promoção, nem mesmo quando jovem. Parecia claro desde o princípio quem era destinado ao arcebispado ou, no caso de um sujeito apenas 1 ano à nossa frente, ao solidéu escarlate de cardeal. Tudo o que eu queria era ser um bom padre, ajudar as pessoas de alguma maneira. Parecia ambicioso o suficiente para mim. E você está feliz trabalhando lá? Perguntou o arcebispo. E fiz que sim. Estou, respondi. São bons meninos, na maioria. Tento oferecer o melhor de mim a eles. Oh, não tenho dúvida, Odran. Não tenho dúvida. Ouvi apenas opiniões boas sobre você, de todo mundo. Ele conferiu o relógio. Já é tão tarde assim? Aceita uma bebidinha? Não, obrigado. Aceite. Eu vou beber uma dosezinha e você não vai me deixar bebendo sozinho, não é? Estou de carro, Vossa Excelência, respondi. Não seria apropriado. Bah, ele disse, com um gesto de mão, menosprezando o conceito de dirigir sóbrio como algum tipo de moda New Age. Ele se levantou com esforço e foi até um armário que servia de base para uma bela estátua de bronze de John Charles McQuaid, cujo enterro na Pro Cathedral de 1973 foi acompanhado por todos os seminaristas, inclusive eu. Abriu a porta do armário, creio ter visto menos bebidas alcoólicas atrás do balcão do Slattery's na Rathmines Road, e pegou uma garrafa do canto, servindo-se uma dose generosa, completando com água, e então voltando para desmoronar na poltrona com outro gemido alto. Me ajuda a suportar o resto da tarde, ele disse, com uma piscadinha ao tomar o primeiro gole. Vou receber uma delegação de freiras depois de você. Alguma coisa sobre novos banheiros para o convento. É claro que não tenho dinheiro para gastar com elas, com padres ligando todo dia para instalar banda larga em casa. Isso não é barato. O senhor poderia dividir o dinheiro, sugeri. Metade para os padres, metade para as freiras. Ele gargalhou e eu sorri para ser sociável. Muito bom, Odran, muito bom, disse. Você foi sempre rápido na piada, não? Mas me diga uma coisa, o que você acha de mudar um pouco? Meu coração afundou. Achei que estava ali para determinada conversa, mas não, parecia ser para outra. Eu seria transferido? Depois de todos esses anos? Gostava dos muros que cercavam os campos de rugby, da alemada que levava ao prédio principal, da paz no meu corredor, do silêncio no meu pequeno quarto, da segurança na sala de aula. Eu temera a conversa para a qual tinha sido chamado, mas essa era pior, muito pior. Eu não estou em busca de mudança, afinal não custava tentar. Talvez ele se apiedasse de mim. Tenho a sensação de que ainda há trabalho a ser feito. Ainda há muitos meninos que precisam de ajuda. Bom, o trabalho não termina nunca. Passa a ser do próximo na linha. Tenho um rapaz ótimo que quero mandar para Terener. Acho que será excelente para ele. O padre Mo Kingueso.
Você chegou a conhecê-lo? Fiz que não. Não conhecia muitos dos mais jovens, o que não significa que houvesse muitos para conhecer. Ele é preto, disse o arcebispo. Você deve tê-lo visto por aí. Olhei para ele sem saber se era apenas uma descrição factual ou se houve algo de pejorativo na maneira como falara. Era permitido dizer preto hoje em dia, ou isso fazia de você um racista? Eu não... comecei, inseguro de como terminar a frase. É um rapaz ótimo, ele repetiu. Veio para cá da Nigéria faz alguns anos. Era costume mandar nossos meninos para as missões e hoje as missões estão mandando os meninos deles de volta para nós. Isso é lastimável, não é? Isso não faz de nós as missões? Eu disse, e ele pensou por um instante antes de assentir. Sabe que nunca tinha pensado dessa maneira? Ele respondeu. Acho que você tem razão. Que mudança estranha. Sabe quantas candidaturas para padre da Diocese de Dublin recebi este ano? Fiz que não. Uma. Dá para acreditar? E conheci o menino. Estava longe de ser o que precisamos. Era um tanto simplório, eu achei. Ficou rindo e roendo as unhas enquanto eu tentava conversar com ele. Foi como falar com um coiote. Uma hiena, intervim. Sim, uma hiena, foi o que eu disse. No fim das contas, falei que ele devia refletir se tinha ou não a vocação para aquilo e então conversaríamos. E ele começou a chorar e eu precisei praticamente carregá-lo para fora. A mãe dele estava na sala de espera. Ela o estava forçando a fazer aquilo, pude perceber. As mães forçaram todos nós a fazer isso, eu disse, as palavras saindo da minha boca antes de eu ter tempo de pensar. Ah, Odran, ele disse, sacudindo a cabeça. Acho melhor não entrar nesse assunto, não acha? Eu só quis dizer que... Não se preocupe, não se preocupe. Ele deu outro gole no copo, mais longo dessa vez, e fechou os olhos por um instante, apreciando o sabor. Miles Donlan, ele disse depois de um tempo, e eu baixei os olhos. Era aquela a conversa que eu esperava. Miles Donlan, repeti baixinho. Você leu os jornais, não leu? Viu os noticiários? Sim, Vossa Excelência. 6 anos, ele disse, assobiando entre os dentes. Você acha que ele sobreviverá? Ele não é mais tão jovem, eu disse, e dizem que os presos podem ser cruéis com... Eu tinha a palavra na boca, claro, mas não pude dizer. Você nunca ouviu nenhum boato, não é, Odran? Engoli em seco. Claro que eu tinha ouvido boatos. Padre Donlan e eu trabalhamos lado a lado em Terenure por anos. Jamais gostei dele, para ser sincero. Tinha um jeito amargo e falava dos meninos como se os fascinassem e enojassem ao mesmo tempo. Mas sim, eu tinha ouvido boatos. Eu não o conhecia muito bem, eu disse, evitando a pergunta. Você não o conhecia muito bem, ele repetiu baixinho, e olhou em meus olhos até eu ser forçado a desviar o rosto. Mas, se você tivesse ouvido boatos, Odran, ou se ouvisse boatos sobre alguma outra pessoa, o que faria? Nada era a resposta honesta. Acho que conversaria com ele. Você conversaria com ele, entendo. Você conversaria comigo sobre o assunto? Creio que sim. Você falaria com a Gardi? Não, respondi na hora. Não imediatamente, pelo menos. Não imediatamente. Quando? Fiz que não, tentando entender o que ele queria ouvir de mim. Para ser sincero, Jim, eu disse, não sei o que faria, a quem contaria ou se chegaria a contar alguma coisa. Teria que resolver quando acontecesse. Você contaria a mim, é isso que você faria, ele respondeu, de tom agressivo. E a mais ninguém. Você percebe que os jornais estão atrás de nós, não é? Nós perdemos o controle. E precisamos retomá-lo. Precisamos deixar a mídia de joelhos. Ele olhou para o armário de bebidas e para a estátua do arcebispo McQuaid. Você acha que ele teria tolerado esse tipo de loucura? Perguntou. Ele teria fechado as gráficas, teria assumido o aluguel de Montrose e expulsado todo mundo. Hoje é diferente, eu disse. Hoje é pior, isso sim, mas estou desviando do assunto. O que eu dizia antes de tudo isso? O padre nigeriano, eu disse, aliviado por mudar de assunto.
Ah, sim, Padre Nigeso. Apesar de tudo, ele é um bom homem, preto como as de espadas, mas fazer o quê? Ele não é o único, claro. Temos 3 rapazes do Mali, 2 quenianos e um sujeito do Chad, ali em Donnybrook. E disseram que no próximo mês um menino de Burkina Faso vem ser o pároco em Thurles. Você já ouviu falar de Burkina Faso? Eu não, mas parece que existe. Fica em algum lugar ao norte de Gana? Perguntei, examinando um mapa-mundi na cabeça. Não tenho ideia, e muito menos interesse. Podia ser uma das luas de Saturno, para mim dava na mesma. Mas acontece que hoje em dia precisamos aceitar o que tem, e quero dar ao jovem Nigeso uma oportunidade em Terenure. Ele precisa de mudança e é um grande apoiador do rugby. Você nunca teve muito interesse por isso, não é, Odra? Raramente perco uma partida de campeonato, respondi, na defensiva. É mesmo? Não achei que gostasse, mas ele será ótimo com os meninos e será muito bom para eles ter contato com outras culturas. Você pode ceder o espaço para ele? Estou lá há 27 anos, Vossa Excelência. Eu sei. É a minha casa. Ele suspirou e deu de ombros com um meio sorriso. Não temos casa, ou melhor, não temos casa própria. Você sabe disso. Para você é fácil falar, pensei, passando os olhos pelas almofradas de veludo brilhante e as cortinas rendadas. Eu sentiria falta, respondi. Mas talvez seja bom para você se afastar do ensino por um tempo e voltar a servir uma paróquia, só por um tempo. O senhor sabe que nunca cheguei a trabalhar em uma paróquia, Vossa Excelência? Perguntei. Jim, ele disse em tom entediado. Não estou certo nem de que saberia por onde começar. E qual lugar o senhor tinha em mente? Ele sorriu e baixou os olhos para o tapete, respirando pesado, uma expressão de ligeiro constrangimento no rosto. Você deve imaginar, não seria permanente, claro, mas preciso de alguém para assumir o lugar de Tom. De quem? Perguntei. Qual Tom você acha? Arreguelei os olhos, surpreso. Tom Cardle? Na verdade, foi ele que sugeriu você. Foi ideia dele? Foi ideia minha, Padre Yates, ele disse austero, mas Tom estava presente quando todas as opções foram consideradas. Achei difícil acreditar. Eu o vi na sexta tarde e ele não disse uma só palavra sobre tudo isso. Bom, eu o vi no sábado de manhã, respondeu o arcebispo. Ele passou aqui para bater um papo. Achou que você gostaria de mudança e eu também achei. Eu não soube o que dizer. Achava difícil entender por que Tom Cardle discutiria tal assunto com Jim Cordington sem ter mencionado nada antes para mim. Afinal, nos conhecíamos havia tanto tempo e éramos tão próximos amigos. Tom Cardle e eu chegamos ao seminário no mesmo dia, em 1973, e acabamos por sentar lado a lado quando o cônego explicava a organização da nossa rotina diária pelos próximos meses. Tom era do campo, um menino de Wexford alguns meses mais velho que eu, com 17 anos completos na semana anterior. Vir a Clonleaf não o deixou nada feliz, pude perceber desde o início. Ele exalava um ar de puro desespero. Quis me aproximar dele imediatamente, não por compartilhar tal emoção, mas sim porque temia a solidão e tinha decidido fazer um amigo o mais rápido possível. Eu já sentia saudades de Hannah, e de alguma maneira, mesmo tão novo, eu sabia que precisaria de algum tipo de confidente. Então escolhi Tom, ou melhor, escolhemos um ao outro, nos tornamos amigos. Você está bem? Perguntei conforme desfazíamos as malas na pequena cela que dividiríamos. Nos puseram juntos porque sentamos lado a lado na orientação, testando um pouco de caridade cristã para ver se me caía bem. O quarto não era muito atraente. 2 camas encostadas nas paredes, com espaço suficiente para os 2 ficarem de pé entre elas. Um único guarda-roupa para todos os nossos pertences, uma bacia e uma jarra em uma mesinha, um balde no chão. Você parece meio pálido. Não estou me sentindo muito bem, ele disse, com um sotaque acentuado que me deixou contente, pois eu não queria ter ficado com alguém de Dublin. Porém, quando ele me contou que era de Wexford, senti a ferida se abrir dentro de mim outra vez, pois era impossível ouvir sobre aquele condado sem vir junto uma explosão de tristeza. Foi o caminho para cá? Perguntei. Sim, talvez, ele disse. Essas estradas são a morte, e vim para cá no trator do meu pai. Olhei para ele.
Você fez o caminho de Wexford a Dublin em um trator? Perguntei, incrédulo. Fiz. Respirei fundo e duvidei. Isso é possível? Viemos devagar, ele disse, e o trator quebrou muito. Antes você do que eu, meu amigo, respondi. E qual é o seu nome? Tom Cardle. Audran Yates, eu disse, estendendo a mão, e ele me cumprimentou, olhando diretamente para mim, e por um momento achei que ele ia cair no choro. Você está feliz de vir para cá? Perguntei, e ele resmungou alguma coisa ininteligível. Será ótimo, pode ter certeza. Não tem nenhum motivo para se preocupar. Um menino que eu conheço veio para cá há alguns anos e disse que foi muito divertido. Não é só ficar rezando. Tem jogos, esportes e canto o tempo todo. Será incrível, pode esperar. Ele fez que sim, mas não pareceu convencido. Abriu a mala, havia pouca coisa dentro. Apenas umas camisas e calças, 2 pares de meias e cuecas. Em cima de tudo estava uma bíblia de aspecto luxuoso que peguei para ver. Minha mãe e meu pai me deram, ele disse, quando eu estava indo embora. Deve ter custado caro, comentei, estendendo-a para ele. Pode ficar se quiser, eu nunca vou usar. Eu ri, me perguntando se tinha sido uma brincadeira, mas sua expressão dizia o contrário. Não, é sua, eu disse, e ele deu de ombros, pegou da minha mão e jogou na mesinha do canto sem dar importância. Nos anos seguintes foram raras as ocasiões em que o vi abrindo aquele livro. Tom está naquela paróquia há apenas 2 anos, eu disse ao arcebispo Cordington, surpreso, pois era cedo demais para uma transferência, e Tom já havia se sujeitado a muitas nos últimos 25 anos. Eu costumava dizer que ele sempre deixava uma mala pronta a postos. 18 meses, um período considerável. Mas só agora ele deve ter se adaptado. Ele precisa de uma mudança. Não cabe a mim dizer, arrisquei, pensando que talvez conseguisse me livrar daquilo com um pouco de retórica. Mas o pobre Tom já foi transferido tantas vezes, não é? Não seria justo deixá-lo quieto por um tempo? O que dizia Shakespeare mesmo? Perguntou o arcebispo com um sorriso largo. Não cabe a nós perguntar por quê? Não cabe a eles perguntar por quê. Só cabe a eles fazer e morrer. Respondi, corrigindo-o. Tennyson. Não é Shakespeare? Não, Vossa Excelência. Eu podia jurar que era Shakespeare. Não respondi. Mesmo assim está decidido, ele disse, em tom frio. Não cabe a Tom Cardle perguntar por quê. Nem a Audran Yates, acrescentou, bebericando outra vez. Desculpe, eu disse. Só quis dizer que... Não se preocupe, ele interrompeu, batendo a mão com firmeza na lateral da poltrona e sorrindo outra vez. Ele mudava num piscar de olhos. Você precisará de um tempinho para se acostumar, claro. Todos aqueles paroquianos na sua orelha todo dia. E se entupirá de chá nos primeiros meses, pois todas as velhotas vão convidá-lo para uma visita a fim de medi-lo de cima a baixo. Ele fez uma pausa e olhou para as próprias unhas, impecavelmente feitas. E você deve também se encarregar dos coroinhas. Está acostumado com a molecada. Eu suspirei. Os meninos com os quais estava acostumado tinham 15 ou 16 anos. Eu sabia como lidar com eles, mas tinha pouco conhecimento ou experiência com meninos de 7 ou 8. Para ser sincero, sempre os considerei um tanto ruidosos e irritantes. Nunca ficavam quietos durante a missa, e os pais de hoje não têm o menor controle sobre eles. Será que um dos outros padres não pode cuidar deles? Perguntei. Esses meninos mais novos podem ser terrivelmente barulhentos. Não sei se teria paciência. Então desenvolva, ele respondeu, o sorriso desaparecendo rápido. Desenvolva, Audran. Além disso, Tom já domou todos eles, então você não tem nada com que se preocupar. Ele riu um pouco. Ouvi dizer que os coroinhas têm até um apelido para ele. Sabe do que o chamam? Satanás. Deus que me perdoe, mas é muito engraçado, não é? É horrível, eu disse, chocado. Ah, que nada, meninos são sempre meninos. Não há maldade em nenhum deles. Não naqueles que não mentem, pelo menos. Eles têm sempre apelidos. Nós mesmos dávamos nomes para todos os padres no seminário, não é? Dávamos, Jim, concordei. Mas nada tão ruim quanto Satanás. Um silêncio pairou entre nós. O arcebispo parecia ter algo a mais para dizer. Tem outra coisa, ele disse. Sim? É um tanto delicado, não é para os ouvidos do público. Está bem. Ele pensou no assunto e desistiu. Não, isso pode esperar. Falo noutra hora. Ele fechou os olhos por um instante e pensei que fosse dormir, mas então os abriu de repente, me surpreendendo. Eu queria perguntar, ele disse. Seu sobrinho é aquele escritor, estou certo? Fiz que sim, surpreso e um pouco aborrecido com a mudança abrupta de assunto. Sim, Jonas Hemsfeld, eu disse. Jonas Hemsfeld,
Que nome? De onde era o pai dele? Suécia? Noruega. Ele não sai dos jornais hoje em dia, não é? Dias desses eu vi no noticiário das 9 falando do livro. Estão dizendo que agora foi adaptado para o cinema. Sim, foi mesmo, eu disse. O menino sabe do que está falando, não é mesmo? É muito eloquente, e ainda tão novo. Quantos anos ele tem, afinal? 21. É o que chamam de prodígio, ele disse, assentindo. Não sei se isso é bom para ele nessa idade. Bom, desejo boa sorte. Eu não li nenhum dos livros, claro. São apenas 2, eu disse. Então não li nenhum dos 2. Imagino que você tenha lido? Sim, eu li. E prestam? Ouvi dizer que são repletos de palavrões, e de rapazes e moças fazendo todo tipo de coisas juntos. Que tipo de livros são, hein? São livros obscenos? Eu sorri. Não são tão ruins assim, eu respondi. Ele talvez dissesse que o jeito como escreve é o jeito que as pessoas falam, e que não está escrevendo para velhos como nós. Mas os jovens gostam dessas coisas? Não é escrita de verdade, é? Não é a literatura? Não me lembro de W.B. Yeats viajando pra porra de Bizâncio ou o Paddy Kavanagh falando sobre a merda do solo cinzento de Monaghan. Olhei para ele espantado com a vulgaridade de suas palavras. Bom, eu disse, pronto para defender Jonas. Como o senhor mesmo disse, o senhor não leu nenhum dos 2 livros. Não preciso comer um gato para saber que não apreciaria o gosto, ele respondeu. Aliás, já que estamos falando nisso, talvez seja melhor você manter isso em segredo. Acho que as pessoas não precisam saber que você é parente dele. Não seria bom. Uma centena de respostas passou pela minha cabeça, mas fiquei em silêncio. Escute, Odran, disse o arcebispo, inclinando-se para a frente, retomando um assunto que eu tinha dado por encerrado, mas que parecia ainda estar em sua mente. Eu sei que isso deve parecer um tanto inesperado, mas já conversei com Tom e ele acredita que você é perfeito para o cargo, tem total confiança em você. E eu também. E você, Odran, confiará em mim? Claro que sim, Vossa Excelência, respondi. Estou surpreso que Tom tenha me recomendado só isso, sem ter falado comigo antes. Mas por que não recomendaria? Ele perguntou, reclinando-se outra vez e sorrindo ao abrir as mãos em um gesto magnânimo. Afinal, vocês são melhores amigos, não são? Você e Satanás. A ideia de Tom Cardle como um homem que os meninos temiam ou odiavam era estranha para mim, especialmente quando eu pensava em quem ele tinha sido aos 17 anos. Naquela primeira noite, depois de desfazer as malas, descemos juntos ao amplo refeitório e jantamos lado a lado. Ainda me lembro, linguado frito com massa empanada cheia de rachaduras, um prato de batatas fritas e uma tigela de feijão no centro da mesa. 14 moleques esfomeados passaram a tigela para lá e para cá e cobriram os pratos com feijão para disfarçar o gosto. Todos se animaram, com exceção de Tom, cuja cor voltara ao normal, mas que ainda parecia bravo e amedrontado em medidas iguais. Éramos todos desconhecidos, uma refeição entre estranhos. Nossas mães conversaram a sério com todos nós, disseram que tínhamos vocação e por isso ali estávamos, prontos para dedicar nossas vidas a Deus. Era uma coisa ótima, ou pelo menos era o que pensávamos. Apenas Tom parecia infeliz. Ficamos envergonhados com a presença um do outro quando voltamos para o quarto. Demos as costas para nos despir e vestir pijamas, e as luzes foram apagadas às 9, com o sol ainda espiando pela cortina fina. Fiquei ali deitado, as mãos sobre a cabeça, olhando para o teto, pensando que esse era o início da minha nova vida. E será que eu estava pronto? Perguntei a mim mesmo. Sim, respondi em silêncio. Pois havia fé dentro de mim. Uma fé que me pareceu incompreensível em determinados momentos, mas havia. Você tem irmãos ou irmãs? Perguntei ao quarto escuro quando o silêncio ficou insuportável. 9, disse Tom. Bastante. Em que posição você está na ordem? Por último, ele disse, e pensei ter ouvido sua voz engasgar um pouco. Sou o mais novo, por isso devo ser padre. 2 de minhas irmãs já são freiras. E você? Somos apenas eu e minha irmã. Eu tinha um irmão, mas ele morreu. E você quer estar aqui? Claro, eu disse. Tenho vocação. Quem disse?
Minha mãe. E como ela sabe? Um dia ela teve uma epifania quando estava assistindo ao The Late Late Show. Ouvi um som estranho vir do outro lado do quarto, uma espécie de pigarro, quase uma risada. Jesus, Audran, ele disse, e arregalei os olhos. Um menino que conheci na escola tinha dito Jesus uma vez no meio de uma aula de geografia e levou umas cintadas por isso, 10 vezes em cada mão. Nunca mais repetiu. Jesus, Audran, você é um idiota. Não precisa se preocupar, eu disse depois de um momento. Aqui vai ser bom, tenho certeza que vai. Você fica repetindo isso. Quem está tentando convencer? A mim ou a si mesmo? Só estou tentando ajudar. Você é bem otimista, então, não é? Você não acha que será feliz aqui? Perguntei. Não, ele respondeu, em tom amargo. Não pertenço a este lugar. Não tenho nenhum motivo para estar aqui. Então por que veio? Porque aqui estou mais seguro, ele disse baixinho, depois de uma pausa. Foram suas últimas palavras naquela noite. Ele virou para uma parede e eu virei para outra. Passei mais de uma hora acordado por causa do entusiasmo e da apreensão. Por isso ouvi quando ele começou a chorar, um lamento baixo e abafado pelo travesseiro. Pensei em ir até ele, sentar na beirada da cama e dizer que ele não precisava se preocupar, que tudo ficaria bem. Mas no fim não fiz nada. Então estamos de acordo? Perguntou o arcebispo Cordington. Você aceita? Suspirei, já resignado com o fato. Se o senhor faz questão, respondi. Que bom, ele disse, colocando a mão pesada no meu joelho. E veja bem, não será para sempre, não precisa se preocupar. Só alguns anos, e então eu o mando de volta para sua escola, prometo. É mesmo? Perguntei, cheio de esperança. Tenho minha palavra de honra, ele disse, sorrindo. Talvez nem demore tanto assim, é só até esclarecerem as coisas. Não entendi, respondi. Até esclarecerem o quê? Ele hesitou. O problema todo com as candidaturas, respondeu. Em breve mais rapazes devem vir para cá, sem dúvida. Então levaremos você de volta para Terranor, Audran. Faça isso por mim. Cuide da paróquia de Tom e antes que perceba, devolveremos você ao lugar ao qual pertence. Bom, ele disse, levantando-se. Preciso mandá-lo embora agora, a não ser que queira estar aqui quando 8 freiras chegarem para reclamar de instalações. Eu vi. Agradeço, mas não estou interessado, respondi. Pode agradecer a Tom Cardle, falou, dando as costas para mim ao se dirigir para a escrivaninha. Tudo isso é por causa dele. Oh, aliás, ele acrescentou antes de eu sair. Como está sua irmã? Ele me disse que ela não anda bem. Já faz alguns anos que ela não anda bem. Fizemos o melhor possível para tomar conta dela em casa, mas parece que ela precisará de um asilo, um lugar com cuidados especializados. E o que há de errado com ela, se me permite a pergunta? Demência precoce. Contratamos uma acompanhante terapêutica para cuidar dela em casa, mas já não é suficiente. Às vezes ela me reconhece quando eu a visito, mas nem sempre. Talvez seja até melhor que ela não reconheça um filho como aquele, comentou com aspereza. Com aquele monte de palavrões. E é bicha também, não é? Acho que li em algum lugar. Fiquei aturdido, como se ele de repente tivesse cuspido no meu rosto, mas ele não estava olhando para mim, e não parecia esperar resposta. Já analisava a papelada na escrivaninha, preparando-se para o próximo compromisso. Eu não respondi nada. Simplesmente fui embora, fechando a porta, e segui pelo corredor. 8 freiras vieram na minha direção. Quando passei, elas se separaram como um mar vermelho e ficaram ali paradas, um coro de vozes dizendo, "Boa tarde, padre", em harmonia perfeita. Então era isso. Não recebi notícias do arcebispo por bastante tempo. Uma vez que a decisão fora tomada, ficou mantida, e era esperado que eu seguisse em frente, apesar de mais de 1/4 de século da minha vida ter sido arrancado debaixo dos meus pés.